Você já se perguntou como cientistas e profissionais da saúde descobrem as causas de uma doença? Identificam quem está em maior risco ou avaliam se um novo tratamento realmente funciona? A chave para essas respostas está nos estudos epidemiológicos. Esses estudos são as verdadeiras ferramentas da epidemiologia, a ciência que se dedica a compreender a distribuição e os fatores que influenciam a saúde e a doença em populações. É através deles que transformamos a observação e os dados em conhecimento sólido, capaz de guiar decisões cruciais para a saúde pública. Os estudos epidemiológicos podem ser amplamente divididos em duas grandes categorias, com subdivisões importantes dentro de cada uma. Estudos observacionais. Nesses estudos, o pesquisador observa a ocorrência de doenças e exposições sem realizar qualquer intervenção ou manipulação das variáveis. As subdivisões são: estudo descritivo, que tem como objetivo descrever a ocorrência de doenças e condições relacionadas à saúde em termos de tempo, lugar e características da pessoa. Eles respondem a perguntas como: quem está sendo afetado, onde a doença está ocorrendo e quando ela está ocorrendo. Relato de caso. Descrição detalhada de um único caso de uma doença incomum ou nova. Série de casos. Descrição de uma coleção de casos de uma doença, geralmente incomum, em um período de tempo. Estudos ecológicos ou de correlação. Comparam a frequência de uma doença em diferentes populações ou grupo de populações, em relação à frequência de algum fator de interesse, usando dados agregados. Estudos analíticos. Investigar a associação entre exposições, fatores de risco, e desfechos, doenças. Eles tentam responder à pergunta por que isso está acontecendo, buscando identificar relações de causa e efeito. Estudos transversais ou seccionais / de prevalência. A exposição e o desfecho são medidos simultaneamente em um único ponto no tempo, como uma fotografia. Medem a prevalência da doença e da exposição. Estudos de casos controle. Partem da doença. Indivíduos com a doença são os casos. Indivíduos sem a doença são os controles. E investigam retrospectivamente as exposições passadas para verificar a frequência de exposição em cada grupo. Estudos de corte ou longitudinal. Partem da exposição. Grupo de pessoas e não expostas a um fator de interesse. Grupo de pessoas expostas e não expostas a um fator de interesse. E os acompanha ao longo do tempo para ver quem desenvolve a doença. Podem ser prospectivos, olham para o futuro, ou retrospectivos, olham para o passado através de registros. Estudos experimentais ou de intervenção. Nesses estudos, o pesquisador interfere ativamente, controlando uma ou mais variáveis e aplicando uma intervenção para observar seu efeito no desfecho. São considerados os mais robustos para estabelecer relações de causa e efeito. As subdivisões são ensaios clínicos randomizados, avaliam a eficácia de tratamentos ou prevenções em indivíduos. Os participantes são aleatoriamente alocados para grupos de tratamento e controle, que recebem placebo ou tratamento padrão. Ensaios de campo. Avaliam intervenções preventivas em indivíduos saudáveis na comunidade. Por exemplo, testar uma nova vacina. Ensaios comunitários ou de intervenção comunitária. Avaliam intervenções em nível de comunidades ou grandes grupos. Por exemplo, um programa de educação em saúde em várias cidades e comparar com outras que não receberam. Por exemplo, um programa de educação em saúde em várias cidades e comparar com outras que não receberam. História natural da doença é o nome dado às inter-relações entre o agente, o suscetível, que é a pessoa que está sujeita à doença, e o meio ambiente.
formando o que se chama de tríade da saúde. Pode ser dividido em dois períodos, epidemiológico e patológico. No epidemiológico, chamado também de pré-patogênica, são englobadas as relações entre o agente, hospedeiro, e o meio ambiente. Antes do indivíduo adoecer, no período patológico, acontecem os resultados da doença. No período epidemiológico, o interesse é voltado à interação do suscetível à doença e o ambiente. Por exemplo, os grupos sociais de maior poder aquisitivo estão menos sujeitos a determinados tipos de doença, como as parasitoses. A frequência de nascimento de crianças de baixo peso e mortalidade infantil são mais prevalentes em grupos economicamente menos favorecidos. O conceito relacionado à decisão política, à participação popular e ao acesso à informação podem contribuir positivamente ou negativamente na prevalência de determinadas doenças. Exemplo: comunidades em que o acesso às informações relativas à educação sexual é mais efetivo tendem a ter menor incidência de doenças sexualmente transmissíveis. A propagação de uma doença pode estar relacionada aos hábitos, comportamentos e crendices de um grupo populacional. Exemplo: grandes centros, onde há o consumo excessivo de fast food, exibem maiores índices de obesidade e problemas cardiovasculares. A convivência em um ambiente com estímulos psicossociais adversos pode influenciar negativamente no processo saúde e doença. Entre esses estímulos, pode-se citar marginalidade, relações familiares instáveis, condições de trabalho estressantes, desemprego, entre outros. Fatores genéticos também influenciam a vulnerabilidade do suscetível. Período patológico ou patogênese inicia-se com as primeiras ações que os agentes patogênicos exercem sobre o homem. Engloba todas as alterações fisiológicas, bioquímicas, histológicas decorrentes do curso da doença no organismo e culmina em uma das opções: morte, invalidez, cronicidade ou recuperação. E assim, encerramos nosso panorama sobre os estudos epidemiológicos e a história natural da doença. Vimos como a ciência da epidemiologia nos dá as ferramentas para entender a saúde e a doença nas populações, desde a observação até a intervenção.